A paz, Senhor, irmãos. Aqui é a pastora Socorro e mais uma vez eu vou estar junto com os irmãos, meditando na palavra do Senhor, no livro de 1 Samuel, né? Vamos dar início ao capítulo 30. E nesse momento eu quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade maravilhosa de meditar na sua palavra, de aprender um pouco mais do Senhor juntamente com os irmãos. Quero também agradecer aos nossos pastores, presidente, a nossa pastora Luíde e também ao nosso pastor Gideon Júnior, né, que nos concedeu essa oportunidade, nos fez esse convite para estarmos aqui meditando na palavra do Senhor, né. Eu quero convidar os irmãos para fazermos a leitura bíblica do versículo 1, 1 Samuel capítulo 30, versículo 1, ao versículo 8 em diante. Amém, irmãos? Eu vou fazer essa leitura, irmãos, na Bíblia Nova Tradução na linguagem de hoje. Diz assim: 2 dias depois, Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, a sua cidade. Enquanto ele havia estado fora, os amalequitas tinham invadido o sul da terra de Judá e atacado a Ziclag. Eles queimaram a cidade e prenderam todas as mulheres. Não mataram ninguém, mas foram embora e levaram todos como prisioneiros. Quando Davi e os seus homens chegaram, viram que a cidade tinha sido queimada e que as suas mulheres e seus filhos e as suas filhas haviam sido levadas embora. Então Davi e os seus homens começaram a chorar. Choraram até ficar sem forças. As 2 mulheres de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo, também haviam sido levadas. Davi ficou então numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem os seus filhos que falavam até em matá-lo, a pedradas. Mas o Senhor, seu Deus, lhe deu coragem. E ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga aqui o manto sacerdotal, para que eu possa consultar a Deus. E Abiatar trouxe. Então Davi perguntou a Deus, o Senhor: devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los? Deus respondeu: vá atrás deles. Você os pegará e libertará os prisioneiros. Amém? Só até aqui, então, nós vamos estar vendo hoje. E aqui nós podemos ver, irmãos, no capítulo, no último versículo do capítulo 29, nós vamos ver que quando Aquis, ele conversa ali com Davi, e ele chega para Davi e diz que Davi não pode ir para o campo de batalha com ele. Ele manda Davi voltar para trás. Naquele último versículo, diz assim que Davi se levantou de madrugada com seus homens e voltou a Ziclag. E os filisteus, Aquis foi com os filisteus para o campo de batalha, onde eles iam começar a batalha contra os israelitas, amém? Então, o que acontece? Davi volta, essa caminhada aí, algumas bíblias, elas estão diferentes, uns diz que essa caminhada deu 2 dias, outro deu 3 dias, né? Mas fica assim, provavelmente entre 2 a 3 dias de caminhada, da onde do campo de batalha onde estava ali Aquis, né, se preparando para estar ali em Afeca, da onde eles estavam até Davi voltar para Ziclag, dava entre 2 e 3 dias. E o que acontece? Acontece que eles fazem essa caminhada, ele com seus homens, e quando eles chegam na sua cidade, irmãos, eles se deparam com uma tragédia acontecida, né? E eu acho interessante que ele não foi para aquela batalha contra
os israelitas, ali juntamente com os filisteus, mas aqui já começa a formar uma outra batalha, porque quando ele volta, que encontra a cidade daquela forma, destruída, quando ele chega aqui encontra, que procura pelas suas mulheres, pelo seu povo, eles não estavam mais ali, né? Diz o versículo 1 do capítulo 30, que os ismaelitas, eles aproveitaram enquanto Davi estava fora para atacar a cidade, né? Nós sabemos que Davi também em outro tempo, também já havia atacado os amalequitas, né? Está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 27, versículo 8, diz assim, olha, Davi e os seus homens costumavam atacar os Gesuritas, os Girgazitas e os Amalequitas. Então, Davi, era costume dele sair para a guerra e guerrear contra aqueles povos. Então, ele já tinha feito guerra aqui no capítulo 27 de Samuel, ele já havia atacado os amalequitas. Então, eu creio que agora seria tipo o quê? Um contra-ataque deles, aproveitando, com certeza no contexto ali daquela história, eles sabiam que Davi, ele ia estar naquela guerra que ia ser travada ali dos filisteus contra os israelitas, né? Ou, se ele sabendo que Davi estava agora com Aquis, ele ia, vamos dizer, guerrear contra os israelitas, com o exército filisteu, porque estava na terra de Aquis, ou de uma outra forma, ele fazia parte do povo de Israel e talvez sabendo que ia ter aquela grande batalha ali, ele voltasse atrás e tomasse parte novamente com o seu povo, né? Então, de alguma forma, eles imaginavam, os amalequitas, que Davi não estaria na cidade, né? Que Davi estaria ali preparando para aquela guerra que ia acontecer. Então, eles aproveitaram aquele momento e foram atacar a cidade de Ziclag. Então, ali, como nós vimos na nossa leitura, diz que eles levaram as mulheres, levaram os homens, levaram as crianças, né? Tanto os meninos com as meninas, como diz aqui na leitura bíblica. E diz que eles deram com ímpeto, com violência, né? Eles não só pegaram todos os despojos, tudo de bom que tinha ali naquela terra. Diz que eles ainda tocaram fogo na cidade. Então, Davi, vindo da viagem, entrou com os seus homens ali e eles depararam com essa cena, né, irmãos? Com essa tragédia acontecendo ali naquela cidade, né? Então, irmãos, diante dessa cena, aqui no versículo 4, diz assim, olha, então Davi e os seus homens começaram a chorar e choraram até ficar sem forças. E o versículo 6 diz assim, e Davi ficou então numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados por causa das suas famílias que falavam até em matá-lo a pedradas. Mas o Senhor, seu Deus, lhe deu coragem. Então, irmãos, diz que aqueles homens choraram até ficar sem força. E Davi também, junto com eles, né? Diz que choraram até ficar sem forças. E diz que a situação ficou muito difícil para Davi. E Davi aqui, irmãos, passou por uma situação que Moisés também passou lá quando tirava o povo do Egito, né? Eu creio que Davi aqui, ele se sentiu na mesma situação, na mesma aflição, né, que Moisés passou com aquele povo. Porque aquele povo que estava com ele, por um momento, na hora que viu toda a destruição daquela cidade,
já queria voltar contra ele, né? A palavra que vai nos dizendo que ele já estava com medo de ser morto pelo aquele povo, né? E Moisés, ele passou pela mesma aflição, tá lá em Êxodo capítulo 17, versículo 4, quando não tinha água para o povo beber, né? Diz que Moisés, ele clamou ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então, como Moisés sentiu medo de ser apedrejado pelo próprio povo dele ali naquele momento em que não tinha água para aquele povo beber, Davi, ele sentiu a mesma aflição agora diante daqueles homens. Mas a parte final, irmãos, do versículo 6, ela diz algo assim maravilhoso, né? Diz assim: mas o Senhor, seu Deus, lhe deu coragem. Ainda diante daquele momento difícil, Deus, ele deu coragem para Davi, aleluia, né? Deus deu forças para Davi, né? E no livro de Salmos, capítulo 34, versículo 4, diz assim: busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, né? Então, naquele momento de temor que Davi estava ali diante daqueles homens, né? Deus estava com ele, né? E assim também é conosco, aleluia, nos dias de grandes aflição, de grandes lutas, de grandes dificuldades, igreja. O Senhor está conosco, né? O Senhor nos livra dos medos, nos livra dos temores, de medos de acontecimentos que nós passamos, não é verdade? E assim o Senhor fez com Davi naquele dia, né? Livrou Davi do medo que ele estava, quer dizer, Deus deu coragem para Davi, Deus deu força para Davi enfrentar aquela situação, enfrentar aquele problema, como faz conosco, né? Nos dá força, nos ajuda, nos levanta para enfrentar os momentos de dificuldade, os momentos de luta, e assim Deus fez com Davi aqui, né? No versículo 7, irmãos, diz que Davi, ele consulta a Deus, né? Qual a forma que Davi consulta a Deus? Diz que ele chama o sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque. Nós sabemos que Aimeleque foi morto ali junto com outros sacerdotes, né? E Abiatar correu e foi falar com Davi, ali ficou com Davi, né? E creio que isso aí também foi preparação do Senhor, né? E ao sacerdote era uma forma de ir até o Senhor, e Deus preparou aquele sacerdote para estar ali junto com Davi. Deus, que sabe de todas as coisas, né? Já sabia desse momento de dificuldade que Davi ia passar. E o que acontece? Diz que ele pede ali a Abiatar que traga o manto sacerdotal, né? Para que ele consultasse o Senhor. Então, aquele Davi que não sabia o que fazia no capítulo 29, já ficou para trás. Aqui já era um outro Davi, um Davi que voltava a consultar o Senhor, um Davi que voltava a se aquebrantar diante do Senhor. Diz que Abiatar, ele trouxe, né, ali as vestes sacerdotais. Diz que Davi consulta o Senhor ali naquele momento. E o Senhor, irmãos, ele, nesse mesmo versículo, diz que Deus respondeu. Em 2 Crônicas, irmãos, capítulo 15, versículo 2, parte B, diz assim: se o procurarem, ele deixará que vocês o achem. Mas se o rejeitarem, ele também os rejeitará. E Crônicas também, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, um versículo bem conhecido, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar minha face, se afastar dos maus caminhos,
dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra, né? Em Salmos 14:2, o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Então, buscar a Deus aqui, irmãos, era o que Deus queria que Davi fizesse. Era isso que o Senhor queria, que Davi o buscasse, né? Porque Deus tinha vitória para trazer para a vida dele, e foi o que ele fez, né? E no livro também de Isaías, capítulo 65, versículo 4, nesse mesmo diz assim: e será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei, né? E foi justamente o que Deus fez. Deus trouxe resposta depois para Davi. Davi pergunta para Deus, ele vai até Deus, consulta a Deus, pergunta para o Senhor ouve, e ele diz: devo ir atrás dos invasores, conseguirei pegá-los, e diz que automaticamente Deus respondeu: vá atrás deles, você os pegará e libertará os prisioneiros. Aleluia! Então, irmãos, como diz aqui nesse versículo de Isaías, né? Que antes que clame, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Então, Davi foi até o Senhor e Deus ouviu a Davi, trouxe resposta para Davi, né? Em Salmo 118:21 também diz: ó Deus, eu te louvo, porque me escutastes e me destes a vitória, né? Quantas vezes a gente quer a vitória, quantas vezes a gente quer ser bem sucedido em algo, mas a gente não quer esperar a resposta do Senhor, a gente não espera mais o Senhor falar conosco, né? Muitas vezes nós nos precipitamos e fazemos as coisas segundo a nossa vontade e não vai dar nada certo, como foi no capítulo 29, que Davi fez segundo a sua própria vontade, né? Diz que ele falou no coração dele: eu vou fugir daqui, né? Porque Saul pode me pegar. E ali, o que ele fez? No momento de impulso, foi para a terra dos filisteus, dos seus inimigos. Mas aqui no capítulo 30 já é outro Davi. É um Davi que consulta o Senhor, né? E que espera também a resposta. Porque esse é o segredo, irmãos. É consultar e esperar Deus responder, né? Assim como Deus, ele diz aqui, né? Que Deus respondeu a Davi, ele é o mesmo hoje, na minha vida, na sua vida. Ele responde como ele quer, ele traz a resposta para as nossas indecisões, para os nossos contratempos, e que nós possamos, irmãos, buscar consultar a Deus, consultar o Senhor, procurar saber qual é a vontade dele, assim como Davi nos ensina aqui nesta palavra, amém? E eu quero deixar então até esse versículo, e a partir do nosso próximo estudo, nós vamos ver do versículo 9 em diante, amém? Que Deus possa abençoar os irmãos e abençoar a sua família, em nome de Jesus.